Vamos finalizar aqui com um pouco de análise desse algoritmo, né? Olhando aqui para ele é grandão, né? Fica difícil até, mas vamos tentar analisar a eficiência dele aqui, ó. Aliás, não é que é difícil analisar a eficiência dele, ele é um algoritmo simples, tá? Não fiquem assustados. O que está difícil eu não consigo colocar ele inteiro na tela para a gente enxergar, né? Então vamos por pedaços, ó. Esses pedaços aqui é tempo constante, não tem nenhum laço. As maiores coisas que a gente faz é dar um malloc de um bloco grande, mas o sistema de gestão de memória ele não vai alocar bit a bit, ele aloca um blocão, então isso leva tempo constante, apesar do bloco ter n posições, não vai levar tempo proporcional a n, então tá tranquilo. Aqui eu estou inicializando minha pilha. Para inicializar também é só um malloc e uma atribuição. Eu não percorri a pilha zerando, não fiz nada disso, então tempo constante também. Por enquanto também tempo constante. Esse laço é crítico. Esse laço vai iterar por n vezes, onde n aqui, a gente pegou aqui em cima, né? Opa, aqui ó, é o comprimento da minha sequência, né? Esse laço itera da ordem de n vezes. Então a gente já sabe que pelo menos O de n vai ser esse meu algoritmo, porque ele tem que passar por n iterações, certo? Agora, quanto trabalho ele faz em cada iteração? Ele tem um switch, ele é meio longo, mas lembre que a questão é assintótica. A pergunta é, o trabalho que ele faz por iteração cresce proporcionalmente à entrada ou não? E a dica aqui em cada iteração eu estou basicamente olhando para um caractere, né? Então, meu número de iterações do laço é proporcional ao tamanho da entrada. Uma string maior leva mais tempo que uma string menor. Tudo bem, tá aí tranquilo. Mas em cada iteração, o meu trabalho vai ser constante. E a gente vai avaliar isso aqui nos detalhes, né? Mas a ideia é que vai ser constante porque eu estou basicamente olhando para um caractere e comparando ele aqui com vários outros para fazer as coisas. Claro que dentro de um case desses, eu podia ter alguma operação custosa. Pode acontecer. E se eu tivesse, meu algoritmo teria um custo maior. Tá claro isso? Eu tenho da ordem de n iterações. Se eu tiver dentro das iterações uns custos muito altos, meu algoritmo vai ser mais do que linear, né? Porque vai ser o n vezes esse custo alto. Acontece que, a gente já tinha visto isso antes, empilhar e desempilhar é barato, né? Uma pilha bem implementada tem um custo constante, né? Olha só, para empilhar, eu basicamente faço um decremento e uma atribuição. Para empilhar, é uma atribuição e um decremento, custo constante, né? Então, os meus custos não vão ser mais do que lineares aqui. Apesar de eu afirmar isso, tem uma parte que fica meio tricky aqui, né? Quando a gente olha, poxa, laço com laço dentro, né? Laço dentro de laço sempre dá medo de que eu tenha algo quadrático, né? Então esse algoritmo ele tem essa sutileza, assim, não poderia, né? A gente já viu o algoritmo que tem dois laços aninhados, um dentro do outro, e dá n quadrado no fim das contas, né? Não é incomum. Então por que esses laços aqui não são problemáticos? Basicamente, um jeito de analisar aqui é que o que eles estão fazendo é desempilhando elementos, né? Se a gente olhar, o que eu faço em cada iteração desse while aqui, eu desempilho. Em cada iteração eu faço um desempilhar, correto? Né? Então, esse laço não pode iterar mais vezes do que o número de elementos empilhados. Tudo bem? Só que vamos ver onde que a gente empilha. Aqui também eu só estou desempilhando, né? Em cada iteração eu desempilho. Quer dizer, esses laços no conjunto, esse mais esse, ao longo de todas as iterações, não podem desempilhar mais gente do que eu estou empilhando. Mesma coisa para esse aqui. Só que os únicos lugares que eu empilho são quando eu encontro um abre parênteses ou quando eu encontro um mais ou menos, né? Ou um vezes e dividir, ou dividir ali. Quer dizer, o número máximo de elementos que eu vou empilhar é o número de operadores do tipo mais, menos, vezes, dividir e abre parênteses que eu tenho na minha entrada. É menor do que n, exatamente. É porque eles são um subconjunto da minha string, né? Tem caras que eu nunca vou empilhar. A fecha parênteses eu nunca empilho, e operandos eu nunca empilho. Quer dizer, no máximo eu vou empilhar O de n elementos, portanto, no máximo eu vou desempilhar O de n elementos também, tá?
Então, embora eu tenha esses whiles aqui dentro, que pode acontecer, né? Dentro de uma iteração, pode ser que eu desempilhe vários deles. Mas eu sei que o número total, ao longo de todas as iterações que eu desempilho, está limitado. Faz sentido? É uma análise um pouquinho mais delicada do que a gente costuma analisar, né? Então, embora eu tenha laço dentro de laço, a minha pilha nunca vai operar mais do que da ordem de N operações. No máximo, O de N empilhamentos e O de N desempilhamentos. Beleza? Então, o meu algoritmo, de fato, é O de N. Meu algoritmo vai ter custo proporcional a uma passada pelo vetor. Tá? Então, em uma única passada ali, com número de operações proporcional ao tamanho da string que eu estou trabalhando, eu transformo qualquer sequência infixa para pós-fixa. Beleza? Estamos bem? Sobre eficiência de espaço, gente, para a gente finalizar aqui. É muito comum, quando eu falo de eficiência de espaço, é muito comum que seja O de 1, porque mesmo algoritmos que iteram, né, que passam por um laço inteiro, tem um número fixo de variáveis. Então, em eficiência de tempo, eles podem crescer mais, mas em eficiência de espaço, custo, memória adicional. Né? Pensem, quando eu falo eficiência de espaço, quanta memória adicional eu preciso. É muito comum que seja constante, porque eu tenho um número fixo de variáveis. Mas esse não é o caso aqui. Justamente pelo que a gente acabou de argumentar. Olha só, para devolver a solução, o que eu faço aqui no início? Eu dou uma lock numa pós-fixa de tamanho n mais 1. Para usar uma pilha, o que eu faço? Eu aloco até n posições. E eu posso usar próximo disso. Não vai ser exatamente isso, porque tem operandos, mas pode ser que eu tenha que empilhar muitos operadores, né? Então, tanto porque eu uso memória adicional na pilha, quanto na pós-fixa, né? Essa funçãozinha, ela gasta memória adicional proporcional ao tamanho da entrada. É O de N também, não é O de 1. Tá? Então, não confundam isso, tá? Não é porque a função percorre um laço, percorre uma string inteira, um vetor inteiro, que ela vai gastar memória proporcional a esse vetor. Às vezes ela percorre, tipo uma busca, ou uma função de impressão. Percorre todo mundo, vai imprimindo, não está gastando memória adicional. Né? Percorre todo mundo buscando um elemento, não está gastando memória adicional. Aqui, além de gastar tempo proporcional a percorrer a string, eu também estou gastando, eu não estou só gastando tempo, eu também vou gastar espaço, porque eu tenho a minha pós-fixa, né, que todo caractere, exceto abre e fecha parênteses, vai acabar lá, né, então eu preciso de espaço lá, e a minha pilha pode crescer bastante antes de diminuir, então também tem espaço adicional ali. Tudo bem? Então, em questão de eficiência... Pode perguntar. Quando fala memória adicional, você quer dizer memória que corresponde ao tamanho da entrada? Quando eu falo memória adicional, eu quero dizer memória para além do que eu recebo como entrada. Não, mas a sua observação está correta, mas deixa só ela vai no sentido correto, mas deixa só eu usar o termo certo. Assim, ó. Quando eu falo de memória adicional, eu quero dizer de memória que a minha função aloca para além do que ela já recebeu. Tá? Para não confundir, tipo, mas essa função recebe um vetor enorme. Sim, mas não foi ela que alocou, esse vetor, o computador que alocou, lá já tá, ela só está operando em cima dele. Isso é uma coisa. Então é memória que ela aloca para além do que ela recebeu na entrada. Agora, quando eu digo que ela tem memória adicional proporcional a O de N, né, da ordem de N, aí eu estou dizendo que essa memória adicional é proporcional ao tamanho da entrada. É isso que eu estou falando. Tá? Aí se fosse só, por exemplo, os inteiros, o char seria O de 1, então. Se for, qual... Se a função só criasse esses atributos, o inteiro, o char, sem ser isso. Seria O de 1. Exatamente. Exatamente. Isso eu não vou passar com vocês, tá? Porque era uma parte adicional, vai ficar nas notas de aula, mas serve para o nosso exemplo. Quer ver? Essa busca iterativa aqui, tá? Ela é feiosa assim por causa do exemplo que eu ia dar, mas o ponto é, essa busca iterativa, ela recebe um vetor de tamanho n, mas ela não aloca nenhuma variável que não tenha tamanho constante, né? Ela tem aqui as variáveis auxiliares dela, mas ela não aloca nada além disso. Tá? Ela só percorre o vetor. Então, ela recebe um vetor grandão, mas ela não aloca espaço proporcional a ele. Então, ela é O de 1 em espaço, O de N em tempo, porque ela percorre ele.
Tá? Então leva tempo proporcional ao tamanho do vetor, mas usa memória adicional proporcional a uma constante. Fez sentido? Já essa aqui não. Essa aqui ela aloca espaço adicional proporcional ao tamanho da string. Então, eficiência de tempo e espaço aí são coisas importantes. A de tempo é mais usada, mas a de espaço é legal ficar atento também, tá? Não é difícil, enquanto você está trabalhando com alguma coisa que tem entradas muito grandes e tal, seu sistema falhar porque estoura a memória se você não for cuidadoso. Tá? Então, tempo não é o único recurso crítico que a gente tem que tratar. Dito tudo isso, então, finalizamos essa questão da infixa para pós-fixa. Só citar para vocês que nas notas de aula tem um bônus lá sobre conversão de algoritmo recursivo para iterativo. Eu falei na última aula para vocês que tem uma relação muito próxima, né, entre recursão, que usa a pilha de execução do sistema, e um algoritmo e o uso de pilha explícita. E ali eu tenho um exemplo, não é bonito, estava destacado, não é bonito, mas é um desafio interessante você ver a conversão de um algoritmo recursivo para um algoritmo iterativo que guarda explicitamente na pilha toda a informação que o recursivo guarda escondido, vamos dizer assim. Tá? Tipo ponto de retorno e coisas desse tipo. Então fica lá, tá nas notas de aula para quem se interessar, mas para a gente por hora tá legal. A gente volta então, se não houver mais nenhuma dúvida, às 16, né, para a próxima aula, que é a última aula de pilha.